Antes que este arquivo seja aberto por completo, é necessário um aviso. O que você está prestes a ouvir não altera apenas um evento. Ele altera o significado de todos os registros anteriores envolvendo os Velari. Durante décadas, acreditou-se que o silêncio deles indicava desinteresse, ou cautela, ou encerramento. Este registro prova que o silêncio era outra coisa. Ele prova que houve uma escolha e que alguém decidiu o que a humanidade podia saber. E quando? Se você seguir até o fim, entenderá por que este arquivo não estava programado para a liberação e por que, mesmo agora, ele ainda representa um risco. Se este tipo de registro importa para você, se compreender o preço real da expansão humana ainda tem valor, então acompanhe os arquivos. Inscreva-se. Permaneça nos registros. Algumas verdades não retornam quando são perdidas. Agora, com isso registrado, Registro iniciado. Este arquivo não constava na lista de liberações autorizadas. Ele não foi solicitado pelo Conselho. Não foi exigido por nenhuma colônia. Ele existe porque certos efeitos não podem mais ser contidos apenas com silêncio. Após o evento que os registros oficiais chamam de sincronização final, os Velari cessaram toda manifestação conhecida. Nenhum novo padrão emergiu nas zonas neutras. Nenhuma correção estatística foi detectada nas rotas de expansão. Nenhuma anomalia respondeu às tentativas humanas de contato indireto. Para muitos, isso foi interpretado como encerramento. Para outros, como fracasso. Para mim, foi confirmação. O silêncio voltou ao espaço observado, mas não era o mesmo silêncio de antes. Antes, ele era ausência. Agora, era conclusão. Os Velari não se despediram, não anunciaram retirada, não deixaram advertências explícitas. E isso, por si só, já deveria ter sido entendido como resposta suficiente. Os arquivos públicos registram esse período como um intervalo estável. Expansão retomada, rotas reabertas, colônias reassumindo projeções otimistas. Internamente, entretanto, os sensores continuavam ligados, não por medo de ataque, mas por receio de algo mais difícil de detectar: avaliação encerrada. Porque quando uma espécie observadora deixa de ajustar variáveis, é porque não há mais variáveis relevantes a observar. O Conselho das Colônias demorou a reagir. Silêncios longos costumam ser confundidos com alívio. Mas pressões políticas não desaparecem, apenas se acumulam. E elas se acumularam rápido. Relatórios conflitantes começaram a circular. Delegações exigiam uma posição final, não sobre os Velari em si, mas sobre o que a humanidade significava para eles. Era necessário um encerramento oficial, um registro definitivo, algo que pudesse ser citado, ensinado, repetido. Algo simples o bastante para sustentar a estabilidade. Foi nesse ponto que meu nome reapareceu nas deliberações centrais. Não como testemunha, não como analista, mas como responsável final pela versão que sobreviveria. Eu deveria redigir o registro conclusivo do contato Velari, aquele que entraria para a história pública como síntese de décadas de observação, ruído e silêncio. Enquanto os demais discutiam palavras aceitáveis, eu já sabia que o problema não estava no que seria escrito. Estava no que já existia. Porque há arquivos que não envelhecem. Eles apenas aguardam o momento em que se tornam impossíveis de ignorar. E ao aceitar a tarefa, compreendi algo que não registrei na época. O encerramento do contato não exigia novas respostas. Exigia que eu revisitasse a primeira. O Conselho das Colônias não pediu reflexão, pediu encerramento. A exigência foi formal,
registrada em ata e distribuída às delegações como se fosse um procedimento administrativo comum. Definir o status oficial da humanidade perante os Velari. Nenhuma pergunta sobre intenções futuras, nenhuma solicitação de contato adicional, apenas uma classificação histórica clara, citável, transmissível. Em termos práticos, o Conselho queria saber se podia seguir em frente. E seguir em frente naquele contexto significava expandir. Fui incumbido de redigir o documento conclusivo, não como autor visível, mas como curador final da versão que seria liberada ao público, às colônias, aos sistemas educacionais e às projeções políticas de longo prazo. O peso não estava na escrita, estava no acesso. Para concluir qualquer registro, é necessário verificar a cadeia completa. Todo contato tem um início, e nem todos permanecem visíveis com o tempo. Ao iniciar a compilação, ativei protocolos antigos, camadas de arquivos seladas antes mesmo da formação atual do Conselho. Registros protegidos não por senha política, mas por irrelevância presumida. Arquivos que ninguém consulta porque ninguém lembra que existem. Foi ali que encontrei o relatório. Não um fragmento, não uma manifestação interpretada, mas um registro Velari completo. Anterior a Hélios 9, anterior às falhas sincronizadas, anterior inclusive à própria Colônia 01 assumir seu papel como eixo da expansão. Um relatório produzido quando a humanidade ainda acreditava estar sozinha. A leitura foi imediata. O impacto, não. Os Velari não haviam surgido em resposta à expansão. Eles já estavam observando quando os primeiros vetores extraplanetários foram traçados. O documento descrevia padrões humanos iniciais com precisão desconfortável. Rotas previstas, ciclos de conflitos, acelerações tecnológicas provocadas por medo e escassez. Nada disso era novo para mim. O que era novo era o contexto. O relatório não avaliava colônias isoladas, nem decisões específicas. Avaliava tendência. E havia uma conclusão clara, redigida em termos que não admitiam interpretação política. A expansão humana havia avançado após um alerta formal. Um alerta que nunca entrou nos registros públicos. Enquanto eu lia, compreendi o primeiro custo real daquela decisão antiga. Cada salto adicional, cada fronteira aberta, cada colônia fundada sobre o pressuposto de espaço vazio. Tudo isso ocorreu depois de um aviso que não foi compartilhado. O Conselho aguardava uma síntese. As colônias aguardavam segurança narrativa. A história aguardava uma versão final. E eu estava novamente diante do mesmo ponto de escolha. Não entre verdade e mentira, mas entre revelação e consequência. O relatório Velari não avaliava eventos isolados. Ele não citava batalhas, não mencionava tratados, não reagia a decisões específicas. Ele observava padrões de espécie. A função deles ficou clara à medida que avancei pela leitura. Os Velari não acompanham civilizações por curiosidade científica. Eles avaliam o impacto sistêmico. Não perguntam quem vocês são. Perguntam o que acontece com o ambiente quando vocês avançam. A humanidade foi descrita com precisão incômoda, adaptável, altamente cooperativa internamente quando pressionada, capaz de reorganizar estruturas sociais inteiras em uma única geração. Mas havia outra linha, uma que não aparecia nos resumos públicos, perigosa por expansão não reflexiva. Os Velari registraram algo que nós raramente admitimos nos próprios arquivos. A expansão humana não responde à necessidade.
Ela responde a impulso. Avançamos não porque o espaço exige, mas porque recuar é interpretado como fracasso. O relatório detalhava ciclos. Cada nova fronteira reduzia tensões internas por um período curto. Cada alívio era seguido por aceleração. Cada aceleração ampliava o raio de impacto sobre sistemas ainda não compreendidos. Não havia condenação explícita, apenas constatação. Por isso, as recomendações iniciais eram claras. Nenhum contato direto, nenhuma correção ostensiva, nenhuma interferência visível. Contenção passiva, observação prolongada. Ganhar tempo. Foi nesse ponto que a leitura deixou de ser apenas informativa, porque eu reconheci o documento, não pelo conteúdo, mas pela data de acesso registrada nas camadas mais profundas do arquivo. Décadas atrás, este relatório havia sido aberto, analisado, classificado. Por mim. Na época, eu ainda não ocupava a função atual, mas já participava das decisões que moldariam a expansão inicial. Eu li aquelas conclusões quando ainda era possível ajustar vetores, desacelerar projetos, rever doutrinas, e escolhi não fazê-lo. Naquele momento histórico, a humanidade estava fragmentada. Colônias recém-fundadas ameaçavam se isolar. O medo de estagnação era tão grande quanto o de extinção. Divulgar aquele relatório teria significado paralisia, ou algo pior, uma expansão ainda mais agressiva motivada por pânico. Eu fechei o arquivo. Classifiquei o alerta como prematuro. Convenci outros de que o silêncio velare indicava tolerância. Foi a primeira vez que troquei verdade por estabilidade. Agora, diante do conselho, essa escolha retornava sem atenuantes. Todas as omissões posteriores, os atrasos, os filtros, as versões incompletas, não eram acidentes administrativos, eram ecos daquela decisão inicial. Não havia mais espaço para inocência, nem para neutralidade. O relatório não estava errado, ele apenas foi ignorado. E, à medida que avancei para as páginas finais, compreendi que o que vinha a seguir não explicava apenas por que os Velari observaram em silêncio. Explicava o que aconteceria se continuássemos a avançar sem revisão. A cláusula final não estava destacada. Não havia símbolos de alerta. Nenhuma marcação de prioridade. Os Velari não escrevem para provocar reação imediata. Eles escrevem para que a consequência seja inevitável. A linguagem era direta, precisa, irreversível em implicação. Caso a expansão continue sem revisão ética proporcional ao impacto sistêmico, outros observadores serão notificados. Não havia ameaça, não havia ultimato, apenas procedimento. Até aquele ponto, os Velari eram tratados como uma singularidade, uma raça antiga, isolada, silenciosa, algo que poderia ser interpretado como exceção cósmica. A cláusula eliminava essa ilusão. Eles não observavam sozinhos. Eles faziam parte de um sistema maior de observação, uma rede que não intervém diretamente, mas compartilha avaliações quando uma espécie deixa de ser local e passa a ser relevante. A humanidade não estava sendo julgada, estava sendo tolerada, e a tolerância tinha limites operacionais. Foi ali que compreendi o verdadeiro peso da decisão que tomei décadas atrás. Divulgar aquele relatório não teria apenas causado pânico político. Ele teria ativado exatamente o comportamento que os Velari consideravam mais perigoso: expansão acelerada por medo. Colônias exigiriam proteção preventiva. Frotas seriam deslocadas para regiões neutras. Protocolos de contato agressivo seriam reativados, não para enfrentar os Velari, mas para provar a nós mesmos que não estávamos indefesos. E isso teria acionado a cláusula. Outros observadores seriam notificados, não por hostilidade humana,
mas por incapacidade de autocontenção. Eu compreendi algo que nunca registrei publicamente. O maior risco não era sermos atacados, era sermos catalogados. Por isso, escolhi ganhar tempo. Não tempo para fugir, não tempo para vencer. Tempo para amadurecer uma espécie que ainda confundia movimento com progresso. O silêncio velare não era indiferença, era suspensão de protocolo. Eles aguardavam uma revisão ética que nunca formalizamos, uma desaceleração que jamais assumimos como virtude. Ao fechar o relatório, soube que nenhuma versão pública poderia incluir aquela cláusula. Não porque o Conselho não suportaria a verdade, mas porque a humanidade ainda reagia à observação como reage a um espelho quebrado, com violência. Ao concluir a leitura, o caminho à frente deixou de ser ambíguo. Havia apenas duas opções: revelar a avaliação completa e acelerar o fim da tolerância, ou produzir um encerramento inconclusivo e manter o prazo invisível. A versão oficial foi concluída em menos de um ciclo padrão. Contato inconclusivo. Observação encerrada. Nenhuma ameaça identificada. Nenhuma ação recomendada. Era um texto limpo, coerente, politicamente utilizável. Nele, não constavam o relatório inicial velare, a classificação de risco sistêmico, nem a cláusula de notificação. O Conselho das Colônias aprovou o documento sem votação prolongada, não por confiança absoluta, mas por exaustão. Décadas de incerteza haviam criado um desejo coletivo por fechamento, e eu ofereci exatamente isso. Externamente, o efeito foi imediato. Rotas suspensas foram reativadas. Projetos de expansão retomaram cronogramas antigos. Colônias adiaram debates internos sobre limites e contenção. A humanidade voltou a se mover com a convicção de quem acredita que o silêncio é permissão. Internamente, no entanto, a estabilidade era apenas aparente. Alguns membros do Conselho perceberam inconsistências, datas que não se alinhavam, saltos lógicos suaves demais para um contato tão prolongado. Não havia prova concreta, apenas desconforto. E desconforto, quando não pode ser verbalizado, transforma-se em divisão silenciosa. Perguntas começaram a circular fora dos registros formais, pedidos de acesso negados sem justificativa pública, reuniões paralelas, discretas, inconclusivas. Pela primeira vez desde a fundação da Colônia 01, minha função deixou de ser invisível. Não fui acusado, ainda não, mas deixei de ser pressuposto. A confiança no arquivista não se rompeu. Ela começou a erosão. Esse foi o custo real da omissão final. Não poder, não autoridade, mas legitimidade. A humanidade seguiu unida, é verdade. Nenhuma guerra preventiva foi iniciada, nenhuma frota foi mobilizada por pânico. Mas essa unidade repousava sobre uma verdade estruturalmente falsa. Uma história cuidadosamente encerrada para esconder o fato de que o prazo continuava correndo. E ao finalizar a transmissão ao Conselho, compreendi que aquela decisão não encerrava o contato com os velare. Ela apenas adiava a próxima leitura. Este arquivo não absolve minhas decisões. Ele não foi criado para isso. Durante muito tempo, acreditei que a função do arquivista era proteger a humanidade daquilo para o qual ela ainda não estava preparada. Hoje reconheço que essa crença também foi uma forma de controle. Não sei se salvei a humanidade ao ocultar aquele relatório, e não afirmo que a condenei. A única certeza é que ganhei tempo. Tempo para que colônias amadureçam sem o peso do pânico. Tempo para que a expansão não fosse guiada exclusivamente pelo medo de estar sendo observada. Tempo para que a humanidade tivesse ao menos a chance de se tornar algo além do impulso que os velare registraram. Mas o tempo não é infinito.
e ele não pertence a quem o adia. Se outros observadores existirem, e agora sabemos que essa possibilidade nunca foi remota, eles não chegarão como invasores. Não haverá frotas visíveis, nem declarações de hostilidade. Eles chegarão como leitores. Lerão nossas rotas, nossas escolhas, nossos silêncios. Lerão o que expandimos e o que escolhemos não registrar. Este arquivo foi liberado porque o silêncio deixou de ser neutro. Porque algumas verdades, quando adiadas por tempo demais, deixam de proteger e passam a corroer. Se você está ouvindo isso, então faz parte de um grupo considerado preparado. Não para agir, mas para lembrar. Algumas histórias não são ocultadas para proteger o público. São ocultadas para proteger o tempo. O tempo da humanidade ainda corre, mas ele já não é invisível. Registro encerrado. Arquivo selado. Colônia 01. Se este registro permanecer relevante, outros virão, e nem todos estarão completos. Até o próximo arquivo.